Muito bem, estamos de volta para dar continuidade ao estudo dos Evangelhos pelo curso da ETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Estamos agora na lição 8, o Evangelho segundo João, parte 2. Nós podemos dividir o Evangelho de João em duas partes, o capítulo 1 ao capítulo 11, chamado Livro dos Sinais, e do capítulo 12 ao capítulo 20, o livro da glória. Glória é quando Jesus é levantado. Ele diz, quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim, que é a segunda parte do Evangelho. Na primeira parte, no livro dos Sinais, nós temos 7 milagres. Na segunda parte, nós temos mais discursos. Vamos ver Jesus lavando o pé dos seus discípulos, o discurso de despedir de Jesus, a oração sacerdotal, Jesus perante Pilatos, Jesus vai levar a sua cruz e morre na cruz. Então, odiado pelos fariseus e sacerdotes, Jesus sabia que em Jerusalém se consumiria a sua obra com a sua morte. Jesus também sabia que o tempo estava cumprido. Em todo o Evangelho nós vamos encontrar o termo "a minha hora não é chegada", até o momento que Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado sobre um jumento, João capítulo 12, verso 15, cumprindo-se assim a profecia de Zacarias 9. E Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele vai dar a sua vida pelos nossos pecados. O esboço da lição 8 vai mostrar: texto 1, Jesus lava o pé dos discípulos; texto 2, Jesus dá instrução aos discípulos; Jesus também menciona o novo relacionamento entre Cristo e os irmãos, a ordem do mandamento de nos amar, de se tornar nosso amigo, se fizer o que ele manda. Vai falar do nosso relacionamento com o Consolador e o Espírito Santo, João 16, João 17, a oração sacerdotal. Vamos a cada texto. Primeiro, Jesus lava o pé dos discípulos, João 13. O quarto evangelho não fala e não relata a festa da Páscoa, nem os preparativos da última ceia, mas registra a lavagem dos pés. A razão disso é porque Jesus é o Cordeiro Pascual, então a crucificação seria a Páscoa. Esse ato de Jesus lavando o pé dos discípulos se reveste significado muito mais profundo que um simples gesto de humildade. João 13, nós vamos encontrar, diante da sua iminência partida para o Pai, o pleno reconhecimento do seu poder. Uma das coisas interessantes em João 13, verso 1, e eu vou ler, é por isso que nós falamos do amor dele manifesto, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que grande amor de Jesus, ele ama até o fim, não é? E durante os 3 anos do ministério, em todos os momentos de sua vida diária, ele convivera com esses discípulos. Então Jesus os amou até o fim. Ele viajou com eles, ensinou eles, passou muitas situações com eles, não é? Todas as circunstâncias juntos. E houve um momento até que Jesus os amou e amou até o fim, mas houve um momento em que Jesus até parece se aborreceu com os seus discípulos. Sim, aqueles momentos de reflexão levaram o mestre a sentir que amava aqueles discípulos e tinham sido seus seguidores. A simbologia desse ato de lavar os pés, nós vamos notar a recusa de Pedro. Cristo respondeu a Pedro: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro já queria tomar um banho todo, não é? A significação da lavagem dos pés
significa o seguinte, que ao passarmos pelo mundo, nossos pés se contaminam e de tempos em tempos tem que ser lavados por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é preciso se banhar novamente, como um batismo que Pedro queria, né? Tomar um banho todo. Não, nós precisamos apenas os pés serem lavados, conforme Efésios 5:26, para lavagem, para santificar, purificando com lavagem de água pela palavra. A verdade mais profunda da lição dada aqui por Jesus é que ele pretendeu ensinar duas coisas: a necessidade da purificação espiritual, bem como a comunhão com ele. Se não lavar o pé, não tem parte comigo. Então, a comunhão com Jesus. E a última lição, além da purificação espiritual, da comunhão com Cristo, o exemplo de humildade. Na humildade nasce o amor e o prazer de servir. João 13, 21 a 30 fala de Judas, que foi revelado por Jesus como o traidor. Jesus disse que um deles havia de trair. Não é? Pedro fez sinal para o discípulo a quem Jesus amava, que estava reclinado sobre o peito, perguntar quem era. Jesus disse: aquele que eu der um bocado de pão molhado é o que há de me trair. E Jesus deu a Judas, e depois disse: o que tem de fazer, fazes depressa, porque Satanás já tinha colocado no coração de Judas que o traísse. Um dos pontos interessantes é que quando Judas, verso 30, e tendo Judas tomado, 13:30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Essa expressão noite não é só que era noite, mas é que Judas estava em trevas. Marque-se para certo e para errado. O quarto evangelho não relata a festa da Páscoa, nem os preparativos da última ceia. Entretanto, registra a lavagem dos pés aos discípulos. 8:1 está certo. Diante da reação de Pedro, quando Jesus quis lavar-lhe os pés, Jesus recuou. Errado. Jesus não recuou. Jesus falou a Pedro, se não lavasse, ele não tinha parte. 8:2. O crente que já passou pela lavagem da regeneração, está errado, 8:2. O crente que já passou, 8:3, pela lavagem da regeneração necessita banhar-se frequentemente na palavra de Deus. Certo? Certo. Nós precisamos sempre ser limpos pela palavra. 8:4. A verdade mais preciosa da lição dada por Jesus a lavar os pés dos discípulos é a necessidade de purificação espiritual para com ele e a comunhão eterna. Certo. 8:5. Jesus não deu tanta importância ao saber que Judas o entregaria aos seus algozes. Errado. Sim, Jesus mencionou. 8:6. Jesus recomendou a Judas que se afastasse depressa dos homens que queriam matar o seu mestre. Errado. 8:5 errado, 8:6 errado. Vamos ao texto 2. Jesus instrui os discípulos. Depois de saída de Judas, não é? Jesus vê que Judas saiu, tendo Judas tomado o pecado, saiu logo. Jesus agora começa a instruir os seus discípulos, falando da sua glorificação. A glorificação, que é chamada a glória, não é? Para muitos, glória é magnificar, louvar e exaltar, mas para Cristo, a glorificação seria ele ser levantado na cruz, não é? Jesus iria ser crucificado. Quando eu for elevado, atrairei todos os homens a mim. O sacrifício de Jesus mostra o seu amor por nós. E isso descreve em João 15, que diz, 15:13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É o que Jesus vai fazer. Também Jesus fala em João 13, ainda depois da saída de Judas, ele fala que Deus é glorificado, e ele vai dizer no verso 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, como tinha dito aos judeus,
para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E Jesus vai continuar no verso 35, falando do amor de novo. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Depois, Jesus, no capítulo 14, vai falar para eles não se turbar o coração, crer em Deus, crer nele, e que na casa do Pai há muitas moradas. Lembra que Jesus disse que para onde ele ia, eles não podiam ir, mas que agora Jesus ia preparar lugar. E aí Jesus faz a promessa de um novo Consolador, que virá, o Espírito da Verdade. João 14:16 diz, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não é? Depois no verso 26, Jesus diz que quando o Consolador viesse, olha só, 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, a primeira coisa, o Consolador nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo que Jesus tinha dito. Para lembrar, presta atenção, muita gente não lê a Bíblia e depois acha que o Espírito Santo vai lembrar. Lembrar é algo que você já leu, então é importante que você leia. Não é? João 16:13 diz que quando o Consolador vier, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então nos faz lembrar de tudo, nos guia em toda a verdade, e ainda diz, e dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, anunciará o que há de vir. Então, esse outro Consolador, chamado Paracleto no grego, esse outro Consolador não é um outro diferente, mas um outro semelhante a Jesus, ele vai estar sempre conosco. Muito bem, nós vemos também em João 14, verso 30, diz assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é Satanás, o inimigo, não é? E aí Jesus diz no verso 31, levantai-vos e vamos daqui. Então Jesus vai para o outro lado, onde ele continua o capítulo 15 e 16. Vamos aos exercícios. 8:7. Na cruz consumar-se a glorificação de Jesus, isto é, a hora de maior humilhação seria ao mesmo tempo de exaltação. Letra B, da divindade de Jesus. Amém? Letra B, da divindade de Jesus. 8:8. A singularidade do amor expresso em João 13:35 é aqui, letra A, se vos amardes uns aos outros. 8:9, condição imposta por Jesus para que os seus discípulos façam a obra que ele fez. A condição imposta é a letra C, permanecer na sua palavra. 8:10, ao mencionar outro Consolador, Jesus referiu o seu Espírito Santo que ele, aqui todas estão corretas, vos fará lembrar de tudo, vos guiará em toda a verdade e anunciará as coisas que há de vir. E 8:11, ao mencionar o príncipe desse mundo, Jesus referiu-se, letra A, ao diabo. Vamos ao texto 3. O novo relacionamento entre Cristo com os irmãos. O capítulo 15 é a continuação do sermão. Se bem que lembra que no 14 ele diz, levantai, vamos daqui. Ele saiu daquele lugar e agora ele continua falando. O que nós vamos ver no capítulo 15 é que nós podemos dividir o seguinte. Do verso 1 ao 8, a palavra-chave é permanecer. Do verso 9 a 17, capítulo 15, a palavra-chave é amor. E do 18 a 27, a palavra-chave é aborrecer. Vamos falar dessas três. Verso 1, permanecer. Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. E a vara tem que permanecer ligada à videira. Se a vara é cortada,
ela já não dá mais fruto. Aí a segunda parte fala do amor. Olha o verso 9. Como o Pai me amou, eu também vos amo. Eu vos amei, a vós permanecei em meu amor. Então nós temos que permanecer em Cristo e nós temos que permanecer no seu amor. E Jesus vai falar, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, ninguém tem maior amor do que esse. Então, aqui o assunto é o amor. E por último, não é a igreja no mundo, a terceira sessão, verso 18 a 27, diz, se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que me aborreceu a mim. A palavra-chave aqui é aborrecer. O mundo vai nos perseguir, o mundo vai nos odiar por causa de Jesus, não é? 18, 25 diz, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita, aborreceram-me sem causa. Vamos aos exercícios, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B, fala de um dos pontos para a vida cristã normal, um dos pontos para a vida cristã normal, amar uns aos outros. Letra C, 8:12, letra C. Como o capítulo 15, 1, Jesus apresenta Cristo a nós, os crentes. A letra B, a videira e as varas. Cristo é a videira verdadeira e nós somos as varas. 8:14, deve ser parte integrante da videira, que é Cristo. Letra H, as varas. Letra H, as varas. 8:15, aquele que por sua integração à videira passa a dar, letra G, muitos frutos. Muitos frutos, letra G. 8:16, uma vez que o Senhor tanto nos tem amado, o seu desejo é que nós permaneçamos no seu amor, letra D. Letra D, amor. A dimensão do amor do Pai para com o seu Filho tem a mesma dimensão de Jesus para com esses. Aqui a letra F, discípulos. 8:18, a condição para sermos objetos do amor de Cristo, a condição é a conversão, letra A, precisamos nos converter. E 8:19, segundo a sua maneira santa de viver, que é que os pecadores provarão sua, aqui é sua, os pecadores provarão, aqui é a sua conversão. Condição para sermos, videira vara, o amor, já falamos. Condição para sermos objeto do amor de Cristo, letra F, discípulos, não é? Discípulos. Muito bem, vamos ao texto 4, nosso relacionamento com o Espírito Santo. João 16, em João 15, 26 a 27, Jesus volta a falar do Espírito Santo como Consolador. E em João 16, nós vamos focalizar na obra do Espírito Santo. João 16, 1 a 5, mostra que os discípulos estavam abatidos pela tristeza da iminência partida do Mestre. Não é? Diz aqui, mas tendo-vos dito, a fim de que chegar aquela hora, lembrai-vos que já vos tinha dito desde o princípio. Então, Jesus mostra que eles estavam tristes por causa de suas palavras, mas ele já havia dito. E aí Jesus volta a falar desse Consolador, verso 8, e quando ele vier, aqui vou ler o 7, digo, porém, a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado no Evangelho de João, diz no verso 9, do pecado porque não crê em mim. O maior pecado do homem não é adulterar, roubar, tudo isso é claro, é pecado. Mas no Evangelho de João, o maior pecado é não crer em Jesus. Porque quando a gente crê em Jesus, ele tem o poder de limpar os nossos pecados e nos perdoar. E é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do
juízo. Então, o pecador precisa se arrepender e aceitar a salvação que há em Cristo Jesus. Essa é a conversão, ele nos convence do pecado. Quanto à justiça, essa pode prevalecer em nós, pois Cristo Jesus consumou-se a justiça. Então, a vitória de Cristo passa a ser nossa. Sua ressurreição, ascensão, mostra sua perfeita justiça e como seu sacrifício foi aceito junto ao Pai. E do juízo, o Espírito Santo testificará a obra redentora de Cristo na cruz, incluindo o julgamento de Satanás. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Os efeitos da morte e ressurreição de Cristo, nós vemos aqui no verso 20, temos a menção da morte e ressurreição, 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, mas vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Não é? E verso 22 diz, assim também vós agora na verdade estáis tristes, mas outra vez verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém lá tirará. Portanto, ninguém tira a alegria de um cristão. No verso 33 do capítulo 16, ainda diz mais, que tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o mundo será um lugar de aflição, mas Cristo diz que ele venceu. Se ele venceu, ele pode nos ajudar a vencer também. Marque-se para certo. Segundo as profecias, o Espírito Santo viria a manifestar profunda e poderosamente, edificando a igreja. Certo? Jesus prometeu aos seus discípulos outro Consolador que viria conhecer o mundo do pecado, a justiça e o juízo. Certo? O coração temente a Deus acaba por fugir dele. Errado. Os discípulos permanecem tranquilos e confiantes ao ouvirem Jesus nas suas últimas instruções. Está errado, né? Os discípulos estavam tristes aqui. João 17, vamos à oração sacerdotal. Diz que essa é uma das orações mais profundas de Jesus. Texto 5. Temos em João 17 a oração sacerdotal. Essa oração é uma oração intercessória. E vamos encontrar aqui 7 petições, expressando todo o amor de Cristo em favor dos seus seguidores. Vamos às 7 petições de Jesus. Primeiro, ele pede que ele seja glorificado com o Pai com aquela glória que ele tinha. Ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Essa é a primeira petição. Segunda petição, verso de número 5, diz assim, e agora glorifica o Pai junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Terceira petição, ele ora pela segurança dos crentes quanto ao mundo. Verso 11 diz, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, ó Pai. Portanto, guarda-os, né? Guarda-os do mal. Quarta petição, a santificação dos crentes, olha só. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A quinta, verso 21, ele ora pela unidade. Ele diz, para que todos sejam um. A sexta ainda está aqui no mesmo verso, para que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a sétima, ele ora para que os crentes possam estar e contemplar sua glória no céu. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver também eles estejam comigo. Então aí nós temos 7 petições. Nós ainda podemos dividir essa oração em 3 partes. Primeira, Cristo ora por si, verso 1 a 5. Segunda, verso 6 a 19, Cristo ora pelos seus discípulos. E terceira e última, Cristo ora por aqueles que hão de crer nele, verso 20 a 26, onde diz assim, eu não rogo somente por esses, mas também aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém?
Nessa oração, Jesus menciona a vida eterna, verso 3, dizendo: e a vida eterna é essa, que conheço a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Portanto, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Amém? E isso vai ser possível através da obra redentora dele na cruz. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, tenho consumado a tua obra. Portanto, Cristo vai consumar a obra que o Pai lhe deu. Verso 20 a 26, já dissemos que é uma oração que abrange todos aqueles que vão de crer em Jesus. Eu não somente rogo por esse, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então aqui o rebanho torna-se grande. E a sua oração é uma oração para que sejamos um. Mas um aqui, muita gente pensa, nós temos que ser tudo unido. Não, a união aqui é a união com o Pai e o Filho, olha, para que todos sejam um, como nós somos um. Então, a nossa união é com o Pai e o Filho. Aqui, essa união, onde ele vai permanecer em nós. Vamos agora aos exercícios. Na oração sacerdotal de Jesus, vemos uma oração, letra D, intercessória, onde Jesus intercede pelos seus discípulos e por nós. É uma das orações mais longas de Jesus em toda a Bíblia, João 17. 8:25. Em sua oração sacerdotal, Jesus pediu ao Pai que os discípulos, todas estão corretas, tivessem alegria, fossem libertos do mal, guardados do mal e fossem santificados na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos à revisão da lição agora. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. Em lavando o pé dos discípulos, Jesus quis ensinar a necessidade, letra C, de purificação espiritual. Às vezes precisamos lavar os pés. 8:27. Falando de sua partida aos discípulos e ensinando-lhes sobre o amor fraternal, Jesus os chamou de filhinhos, letra E, filhinhos, uma forma carinhosa de chamar. 8:28, ao mencionar a alegria da videira, capítulo 15, Jesus ensinou o dever de um cristão de permanecer, letra A, em Cristo, em Cristo. 8:29, a vitória de Cristo nesse mundo é o penhor da derrota final do diabo, que é o, letra D, o príncipe deste mundo. Príncipe desse mundo. E 8:30, a oração de Jesus no capítulo 17 de João abrange todos aqueles que através dos tempos pertenceriam, letra B, ao rebanho do bom pastor, que é Cristo, o rebanho do pastor. Com isso, nós concluímos a lição 8. Cobrimos o Evangelho de João até o capítulo de número 17. Semana que vem, lição 9, nós vamos concluir o Evangelho de João e vamos também terminar. Como essa é a quarta lição, os alunos que já quiserem acertar a próxima matéria, fala com a secretária, pastora Odete, e já acerte a sua próxima matéria, assim não acumula, e a gente pode pedir logo a sua próxima matéria. Muito bem. Agora nós vamos para o teste de número 4. O teste 4 engloba a lição 7 e 8. Teste 4. Teste 4, vamos lá. Primeira pergunta. João e seu irmão Tiago receberam o nome de Boanerges, quer dizer filhos da luz. Aqui está errado, quer dizer filhos do trovão. Então a primeira, letra B, errado. Vamos à segunda. O tema do Evangelho segundo João é o verbo divino e eterno que se fez carne a fim de trazer salvação ao homem. Letra A, certo. Vamos para a terceira.
O evangelista João, sobre a unção do Espírito Santo, aplicou o vocábulo verbo, João 1:1, o único capaz de expressar aos judeus e aos gregos a natureza divina e verdadeira de Jesus. Letra A, certo. Então a 1 está errado, a 2 está certo e a 3 certo. Vamos à quarta. Segunda lição estudada, a palavra verbo é considerado como subtema do Evangelho de João. Errado. A palavra verbo é o tema. Errado. Vamos à quinta. João 1,17 mostra que o Antigo Testamento é caracterizado pela lei de Moisés, enquanto que o Novo revela a graça e a verdade divinas oriundas de Jesus. Certo. Então a quarta está errada e a quinta está certa. Vamos à sexta. O evangelista João se ocupa mais em relatar o ministério de Jesus na Galileia. Errado. Ele relata na Judeia. A sexta está errada. Sétima. No Evangelho, segundo João, sinais são obras poderosas ou milagres que atestam a filiação divina do Senhor Jesus. Certo. A sétima, certo. Oitava. O valor da evangelização individual é visto no capítulo 4 do Evangelho segundo João, onde está registrado o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Certo. Nona. João 7,5 revela que os irmãos de Jesus recusaram a crer nele como Filho de Deus. Certo. Letra 9, certo. Oitava, certa. 9, certa. Décima. A atitude de Jesus ao lavar o pé dos discípulos visava ensinar-lhe a humildade que nasce do amor que tem prazer em servir. Certo, certo, letra A, certo. Em João 14, ao referir-se ao Consolador, Jesus chama-o de Espírito da Verdade e Espírito Santo. Certo. 12º, se guardares os meus mandamentos, é uma condição para sermos objeto do amor de Cristo, certo? Então, olha só, a 11ª e 12ª, tudo certo. Vamos agora à 13ª. Segundo as profecias, ele viria a manifestar-se poderosamente no período messiânico, edificando o povo de Deus. Quem vai se manifestar poderosamente é o Espírito Santo, que foi prometido, letra C, Espírito Santo. 14º, revela sua própria pessoa como padrão perfeito de justiça, aceito pelo Pai. Letra A, a ressurreição e a ascensão revela que o sacrifício de Jesus foi aceito. 14º A. 15º, no original significa um conhecimento ativo, pessoal e profundo e afetuoso. A palavra D, o verbo conhecer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Letra D, a 15ª. E 16ª, abrange todos aqueles que através dos tempos pertenceriam ao rebanho do pastor. Letra B, a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus. Com isso, nós concluímos o teste 4. Espero que você, aluno, tenha feito o teste, que você assista às aulas na sua integridade, que você leia o seu livro, que está em PDF na plataforma avaetade.com.br e que você possa ter gravado um pouquinho mais e aprendido desse evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de João. Eu quero orar por todos os alunos e por todos aqueles que estão assistindo essa aula. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma aula do curso da ETAD. Te agradecemos pelo Evangelho de João, esse Evangelho tão profundo e maravilhoso que foi inspirado pelo teu Espírito Santo para que João escrevesse. Abençoa os teus filhos, dando uma noite de paz e descanso na tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que você possa acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, mesmo que você não seja aluno da ETAD. Ao entrar no nosso canal, clique na foto
e ali vai aparecer um menu. Você clica no playlist. No playlist você vai encontrar todas as pastas. Vai encontrar curiosidades bíblicas, dificuldades, um verso por dia, aulas da escola bíblica dominical, aulas da idade, uma riqueza de material para você. E se você é aluno, procure a pastora Odete para pedir a sua próxima matéria. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos vós. Amém e amém.